Tá aí um negócio que eu queria fazer há muito tempo, cara. Um documentário. Na verdade, não, aquamentário não. Documentário. Eu documentei um trecho da reprodução dos bandeiras. Na verdade, eu documentei bastante coisa e guardei imagem por bastante tempo, cara. Desde que eu gravei, aconteceu tanta coisa. Fiquei doente, fui atropelado, quase morri. Enfim, aconteceu um montão de coisa. E esses arquivos ficaram guardados e eu tinha perdido a mão, sabe? Deles. E aí esses dias eu peguei eles para dar uma olhada e vi que tinha um material bem legal ali guardado. Eu falei, quer saber? Vamos tocar esse documentário pra frente. E tá aí, cara, o resultado do primeiro episódio, assiste, tá divertido, tá legal demais. Assiste aí, esse é o primeiro episódio, outros episódios virão. Então, bora, episódio número 1 do documentário sobre a reprodução dos bandeiras. Nossa linda história começa com um belo casal de bandeiras koi. Tá, você acha mesmo que eu ia gravar um documentário inteiro com voz de Cid Moreira? Negativo, cara, vai com a minha voz mesmo de taquara rachada e é o que temos pra hoje, beleza? Mas a nossa observação começa, sim, com um lindo casal, que infelizmente não vingou. A fêmea desse casal estava com uma doença que eu não consegui dar o tratamento correto. Infelizmente ela morreu. Mas, no período que ela esteve aqui comigo, eu consegui registrar o início da nossa observação, que é a parte onde ela vai limpar o seu território. Limpar de intrusos e de impurezas que podem contaminar os seus ovos. O casal se divide nas tarefas, tanto da limpeza da folha onde serão depositados os ovos, quanto na defesa do seu território, expulsando para longe todo o restante dos habitantes do aquário. O casal é criterioso na escolha do lugar de desova. Normalmente, eles escolhem folhas que estejam a um ângulo de aproximadamente 30 graus para facilitar a deposição dos ovos. Todo esse processo de escolha do território envolve a defesa do território e a limpeza da folha escolhida. Durante a limpeza da folha, a fêmea pode aproveitar para treinar a deposição. Ela realiza nados rasantes próximos à folha, encostando a sua barriga, como uma espécie de treinamento. Tudo isso para verificar se está tudo do gosto da fêmea. Afinal, até no mundo animal, são elas que decidem a mobília da casa. Mas o macho não escapa de participar da limpeza. Olha o macho fazendo a faxina ali atrás. E a fêmea também exercendo o papel de defesa do território. Lugar de mulher é onde ela quiser. Sai daqui, moleque atentado. Só não encosta no filho dos outros que isso dá um BO da pela. Olha, esse menino da crê de mim irrita. Chispa daqui, filho de uma molinese. O outro emprestável já sumiu também já. Eu só quero ver o dia que eu morrer. Tudo eu nessa casa, tudo eu. Eu que limpo sozinha, eu que defendo sozinha. O emprestável não faz nada. Já qualquer desculpa já some já. Já desaparece no mundo. Qualquer dia eu vou sumir também. Vou desaparecer. Onde você tava, emprestável? Que isso, Tô aqui mulher. fazendo tudo Deixa sozinha, isso. você Só some. foi ali dar Tava uma o quê? Tentando palavrinha arrumar uma com leite. piranha por Mas aí, que é? isso? Aquelas molinésias lá tava Não com vocês fale também? isso, não. Tudo umas gupe. Não Você acha que eu não fale vejo isso não das elas pessoas. arrastando aqueles rabos pra lá e julgando pra os cá, outros. não? Credo. Esse trabalho todo precede em mais ou menos uns 2 dias o dia da
desova de fato. E não se preocupe se o seu peixe não conseguir levar adiante a primeira desova da temporada ou mesmo as primeiras desovas de um novo casal. É comum, não se sinta culpado, não ache que você fez algo de errado, faz parte do treinamento do casal. Às vezes algumas novas ninhadas não vão vingar. Às vezes, por algum motivo, os peixes acabam eliminando a sua própria ninhada, comendo elas, e isso, na maioria das vezes, não tem a ver com o seu manejo, mas sim com a inexperiência do casal. Então tenha paciência e continue cuidando do casal, continue proporcionando uma boa água, um bom aquário, que na hora certa eles vão acertar a ninhada e vão prosseguir. Infelizmente não deu tempo com esse casal. A fêmea veio a falecer poucos dias depois e eu não consegui registrar novas imagens. Moral da história: cuidado com o que você fala. Você sumiu de novo, me deixou aqui sozinha cuidando dessa casa. Eu quero ver o dia que eu morrer. E morreu. Mas um novo casal, muito do transudo, começou a me dar novas alegrias aqui no meu aquário. Esse é o casal Pistola. E essa será uma compilação de mais ou menos umas 7 ou 8 reproduções desse casal na mesma temporada. É um casal que trabalhou bastante. Muitos aquaristas ficam muito preocupados em isolar os seus peixes reprodutores logo de início. Eu não recomendo isso. Observe primeiro, lógico, se o seu aquário comportar esse tipo de comportamento. Observe a relação de um casal com o aquário como um todo. Observe como eles se dividem nas tarefas de defesa do território e como os outros peixes se comportam com essa defesa. É lógico que tem que ser peixes compatíveis. O meu aquário é composto basicamente por bandeiras. E essa estrutura social, acredito ser de extrema importância para o desenvolvimento dos alevinos. Essa estrutura social exige do casal a liberação de certos sinais químicos, hormônios de demarcação de território, que vão ter importância significativa no desenvolvimento desses alevinos. Eu acredito sempre no mais natural possível como o melhor caminho, o caminho mais viável para um bom desenvolvimento. E o termo bom desenvolvimento nem sempre ou quase nunca se traduz em bons números. A natureza, a evolução e a seleção natural está cagando para os seus números. Um bom desenvolvimento significa e se traduz em um peixe saudável, forte, que vai saber se desenrolar muito bem em qualquer ambiente, em qualquer estrutura social futura. A relação dos pais com o restante do aquário, com as interações sociais, com possíveis predadores ou não, trará vantagens comportamentais para os alevinos. Tudo isso eu explico com muitos mais detalhes em vídeos específicos aqui no canal. Mas esses sinais químicos liberados pelos pais na defesa do território são importantes justamente nessa fase em que estamos observando. Esse contato dessa química hormonal liberada na água trará para eles sinais importantes para o seu desenvolvimento. Você não precisa deixar eles crescerem dentro de um aquário. Na verdade, nem deve. É quase que impossível alevinos crescerem em um aquário populado. Após eles iniciarem o nado livre, a gente vai sequestrar esses filhotes para fora do aquário. Mas enquanto isso, é importante eles participarem de toda essa batalha dos pais dentro de um aquário populado. Todo esse estresse trará vantagens comportamentais e imunológicas para toda essa galerinha aí. Acerta bem os olhos, pai! Arranca logo um pouco do rabo
Vocês não têm nem tamanho pra se envolver nisso. As tretas continuam intensas no aquário na defesa desse território, mas esse é um casal muito eficiente. Aliás, o nome desse casal é Casal Pistola justamente pela postura defensiva que eles têm, essa postura de peixe bravo, pistola. Por isso o nome Casal Pistola. A fêmea também não fica para trás não. Ela impõe sim um certo respeito no seu território. Veja como eles conseguem dividir o aquário ao meio. Não importa o tamanho do oponente, a fêmea não se intimida em defesa do seu território e dos seus alevinos. E eu vou te dizer, quanto mais esses alevinos se desenvolvem, mais trabalhos para defender eles dão. Por enquanto eles ficam envolvidos em uma espécie de gosma salivar que os pais produzem e fazem eles ficar grudados assim nas folhas. Mas logo eles vão começar a praticar o nado livre. E essa gosma não vai mais segurar esses alevinos. E aí durante a natação é onde os perigos realmente começam. Você pai, você mãe, já sabe o trabalho que dá cuidar de um gurizinho correndo para lá e para cá? Imagina uma centena de gurizinhos nadando em um aquário populado por possíveis predadores. Ô mãe, eu quero fazer cocô na casa do Pedrinho. Zuleika do céu, esse menino é teimoso, pelo amor. Tá difícil cuidar desses guri aqui nesse cantinho, viu? Pensa uma molecada teimosa. Sorte deles que eu não tenho pé, senão eu já ia buscar logo o chinelo. Os rivais vão se aproximando cada vez mais, ficando cada vez mais ousados, por mais que os pais sejam eficientes em defender o seu território. A teimosia dos alevinos também continua crescendo, dificultando ainda mais o trabalho. Não é fácil, principalmente num ambiente confinado como uma caixa de vidro que chamamos de aquário. Os territórios se chocam, fica muito difícil de manter isso sob controle. Mas, em contrapartida, a experiência dos pais vai aumentando cada vez mais. Os alevinos não estão 100% a salvo, mas os pais fazem o melhor que podem, ou nem sempre. Olha o macho do casal Pistola aonde está, num território totalmente diferente do que ele tem que estar no momento. Isso demonstra uma certa inexperiência ou fadiga da parte desse pai. Logo ele é posto no seu lugar novamente, reassumindo a sua posição correta de defesa do território. Mas em breves momentos, devido à inexperiência de um jovem macho como esse, pode ser que ele dê dessas mancadas. E essas mancadas trarão para ele um preço alto, que é perder a maioria dos seus alevinos. E morreu. Mas todos os erros cometidos na ninhada anterior não foram em vão. Com certeza ensinaram muitos detalhes sobre os cuidados que eles precisam ter com a ninhada para as próximas tentativas. Tá aí um comportamento que eu acho muito do bonitinho. O cuidado que a fêmea tem em direcionar fluxo de água para oxigenar os ovos e para prevenir a aparição de fungos e outros parasitas que podem comprometer os ovinhos. Tanto o macho quanto a fêmea também removem ovos que não vingaram, porque esses ovos podem fungar e comprometer a integridade dos ovos que estão bons. Repara o movimento das nadadeiras dessa fêmea, jogando fluxo de água direto na cara desses ovinhos. Isso eu acho muito bonitinho.
Isso demonstra como cuidar de uma ninhada dá trabalho, desde a sua postura até o nascimento dos alevinos. É um trabalho incansável, defendendo o território, remanejando ovos e larvas, ventilando esses ovos, cuidando para que tudo fique em ordem durante todo o desenvolvimento inicial dessa criançada. É um trabalho exaustivo de verdade. Por isso eu penso que a suplementação e um reforço na alimentação de casais reprodutores pré-temporada é algo muito importante. Preparar esse casal para essa jornada exaustiva de trabalho. Eles não deixam de se alimentar como outros ciclídeos fazem durante os cuidados parentais aí com a sua ninhada. Porém, como é um trabalho extensamente exaustivo, eu sempre reforço a alimentação dos meus casais quando eu percebo que as temporadas vão começar. Aqui ainda está rolando a postura de ovos nessa folha e em seguida a fertilização desses ovos, bem como a proteção deles contra fungos, parasitas. Eles continuam constantemente limpando a folha, ventilando os ovos para evitar qualquer tipo de problema, desde a postura desses ovos. É uma sequência incansável de postura, fertilização, limpeza e areação desses ovos. Em tudo isso eles vão adquirindo experiência e melhorando conforme as novas ninhadas vão aparecendo. Eles vão ficando cada vez mais eficientes e cada vez melhores nesse trabalho. Eu conheço muitos relatos de amigos que nas primeiras reproduções de bandeiras ficam preocupados porque os ovos não grudam direito, ou porque os pais não cuidam direito do território, ou porque os ovos acabam fungando. E muitos aquaristas ficam preocupados, procurando soluções que eles possam dar para essas novas ninhadas. Mas nem sempre está ao alcance do aquarista. Depende muito, é uma parcela muito grande de dependência da experiência que os pais vão adquirindo. Muita gente se frustra e acaba desistindo, acaba separando para não passar por mais frustrações relacionadas a coisas que nem estão ao alcance do aquarista. Por isso que eu reforço, se as suas ninhadas não estão dando certo ainda, tenha paciência, continue fazendo o seu bom trabalho como aquarista no cuidado do aquário no geral, que o cuidado parental é trabalho desses papais e mamães. Esse processo que a gente está assistindo demora muito, pode levar o dia todo, então vamos acelerar para acompanhar as próximas etapas. Olha a cara de orgulhoso de quem fez um bom trabalho. Mal sabe ele que o trabalho só está começando, quer dizer, ele sabe um pouco. Ele já teve uma experiência ruim de uma ninhada perdida. Eu tenho certeza que dessa vez ele vai se dedicar muito mais. Vocês podem até me chamar de maluco, mas eu consigo perceber um estado de espírito de alegria nos meus peixes quando eles estão fazendo um bom trabalho. Eu consigo sentir um certo orgulho na feição deles. Bom, pode ser que eu esteja doido mesmo. Quem mais aí tem essa sensação? Deixa nos comentários. Festa da Paula, Paula dentro, Paula fora. Oh, eu duvido você chegar um pouquinho mais perto ali do meio do aquário, vai? Não, vai lá, duvido, não, sai. Fico nervosa, vem a doida. Não faz isso não, sai fora. Não foi culpa minha não, moça. Arreda daqui, pedaço de estrume. Nossa, é doida, mas eu sou um doido e meio, hein? Esse trabalho de defesa do território vai se estender por isso o dia todo, todos os dias, até a eclosão dos alevinos e continuará durante o desenvolvimento desses alevinos até o nado livre, quando fica realmente insustentável manter a ninhada completamente segura e infelizmente alguns acabam sendo predados. É nesse momento que a gente vai remover os alevinos do aquário. Isso se você quiser ter sucesso na reprodução. E quando você tira os alevinos, tudo recomeça, porque eles ainda estão dentro da temporada de reprodução.
e acaba exaurindo ainda mais os pais com todo esse processo. Por isso é importante reforçar muito bem a alimentação e suplementação nessa época. Psst, ei! Espia, piadinha. Vem aqui que eu vou te falar. Sabe qual é a diferença da luminária do aquário, de uma fêmea de plati e do bambu? Não sei não, qual que é? É que a luminária dá luz por cima, a fêmea do plati dá luz por baixo. Mas e o bambu? Enfia no teu... É realmente muito interessante observar o desenvolvimento dos embriões pela transparência dos ovinhos. É algo muito especial de se acompanhar e observar. Vocês vão adorar perceber quando as caudinhas dos embriões começam a se destacar do saco vitelino e o embrião começa a se desenvolver. Um comportamento interessante dos pais é a questão deles ficarem mudando a ninhada de folha inúmeras vezes durante o desenvolvimento desses embriões. Eu ainda não consegui identificar o real motivo por trás desse comportamento, mas acredito que tenha algo a ver com a limpeza da folha. Eles podem até retornar essa ninhada para a folha original, mas eu percebo que acontece uma limpeza antes. De verdade, eu não sei se é só por causa da limpeza ou se a presença de potenciais predadores podem influenciar nessa decisão de ficarem alternando de folha conforme o desenvolvimento dos alevinos. Ou até mesmo se a posição para os alevinos é mais confortável nessa posição mais vertical, nessa fase de desenvolvimento. Aliás, desenvolvimento embrionário é um assunto que me fascina demais. Já parou para pensar que no início somos todos muito iguais? Olha só essa imagem que eu separei. Aqui mostra o desenvolvimento embrionário de várias espécies de animais e você está aí no meio. Como pode começarmos tão parecidos? Como pode algo tão parecido de início se tornar tão diferente no final? Os trabalhos aqui continuam intensos e vai se intensificando cada vez mais conforme esses embriões se desenvolvem. Eles são inquietos e, hora ou outra, algum escapa da gosminha salivar que os pais deixam nessas folhas. E aí fica esse papai aí, todo babão, literalmente, recolhendo as larvas que caem e reposicionando. Coitado, mal sabe ele que esse trabalho só vai aumentar conforme esses embriões vão se desenvolvendo. Afinal, os trabalhos só vão se acumulando entre mudar os embriões de lugar, limpar as folhas, proteger o território e ainda o nado livre dos alevinos está para começar. E aí, meu amigo, quando esses carinhas começam a nadar livremente no aquário, o estresse começa a se intensificar entre os pais, porque o cuidado de proteção desse território esse que se estende bastante com a natação dos alevinos, fica cada vez mais difícil, cada vez mais complicado defender essa galera, principalmente nesse ambiente confinado que é o nosso aquário. Baixa qualidade, complexo de excelência, e o cara pagou pago de meio em cima. Isso é uma perda de tempo, que não sei o que é, e o nada melhor pra fazer não. Mas o que é bambu? Não sei, vou perguntar pro pai. Socorro! A partir daqui, você tem duas opções. Ou você deixa a natureza rolar, provavelmente todos esses alevinos serão predados pelos habitantes do aquário, ou você separa esses alevinos em um ambiente para preservar e alimentar e fazer eles se desenvolverem.
A partir daqui eles precisam comer alimento vivo, coisa que vai ser muito difícil de achar nesse aquário. O alimento vivo que eu preparo para eles são náuplios de artêmia recém-eclodidos, mas esse assunto mais detalhado eu vou deixar para um próximo vídeo. Mas sim, a partir daqui eu preciso dar um jeito de capturar todos esses alevinos e levá-los para um lugar seguro. E eu tenho esse lugar seguro. É um aquário Wallstead, onde tinha muita microvida disponível para alimentar todos esses alevinos enquanto eu eclodia os náuplios de artêmia. Ah, o aquário Wallstead. Como eu amo esse estilo de aquário. Perfeito para o desenvolvimento desses alevinos. Cheio de microvida, copépodes, microvermes, micro-organismos, vários tipos de microcrustáceos que nascem espontaneamente nesse tipo de aquário e vivem por ali se não tiver nenhum predador se reproduzindo e aumentando as suas colônias. Fiz um pequeno teste com uma pequena parcela da ninhada e deu muito certo. Ou seja, hora de sequestrar todos esses alevinos e levar para um aquário no estilo Wallstead para serem alimentados temporariamente. E já estava mais que na hora, porque por mais que os pais sejam eficientes em defender a sua ninhada, eles estavam ficando cansados, exaustos, e nesse nível de cansaço é meio perigoso a imunidade abaixar demais. E os alevinos, nadando livremente, estão cada vez mais sapecas e arteiros e correndo muitos riscos. E morreu. Pois é, esse aí já era. E lá se foi mais um. E irão mais outros quantos forem possível. Fica impossível eles defenderem, então tá mais que na hora de tirar essa galera daí de dentro. Eu sei, eu falei sobre o aquário Wallstead, mas não iriam caber todos os alevinos naquele aquário, é muito pequeno. Então eu separei metade no aquário Wallstead e metade nesse outro aquário mais estéril. E ainda deixei uma pequena parcela dentro do aquário principal na esperança de que os pais conseguissem fazer um bom trabalho. Spoiler, não conseguiram evoluir muito a partir daí. Os alevinos do Wallstead se desenvolveram muito rápido e muito bem, engordando muito, crescendo, ficando vistosos, comendo micro-organismos que eles encontraram no Wallstead. Lógico, essa população de micro-organismos foi diminuindo muito e se extinguindo, pelo menos temporariamente, enquanto haviam os predadores, no caso, esses alevinos, dentro desse aquário. Os alevinos do aquário principal não foram muito longe. No final até acabei recolhendo alguns que sobraram, porque eu vi que não iam restar mais nenhum, com certeza iriam ser predados. E os alevinos do aquário estéril foram alimentados em todo o tempo com náuplios de artêmia recém-eclodidos. Deu muito certo.
E é esse o principal método que eu venho utilizando até hoje. Eu procuro usar um aquário Wallstad somente quando eu não tenho ainda os náuplios de Artemia prontos, porque eles demoram cerca de 24 horas para ficar prontos. Enquanto eles não estão prontos, realmente eu jogo os alevinos num Wallstad para ir quebrando um galho. Depois eu coloco náuplios de Artemia para esses alevinos poderem consumir. Nem adianta você tentar dar ração. Esse é um teste que eu fiz com ração bem triturada. Eles não conseguem comer. Até cabe na boca deles, mas por algum motivo eles não engolem. Se fossem náuplios de Artemia, já teria ido para a barriga. Já estamos perto do final desse episódio. A partir daqui é basicamente alimentação e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento desses carinhas. E eu vou te dizer uma coisa, é algo muito bonitinho de ser observado. Eu passo horas olhando esses alevinos se comportando, se alimentando e se desenvolvendo. E eu fiz um registro muito legal desse desenvolvimento. Vai ficar no nosso próximo capítulo desse documentário. Eu batizei de documentário porque certamente a NetGill não vai me contratar. Mas poderia, NetGill, estamos aí. Como era de se esperar, os pais estão muito exaustos e não conseguiram defender o restante dos alevinos que eu deixei no aquário principal. Logo, todos foram predados, todos foram capturados pelos outros habitantes desse aquário. Era inevitável, eu já sabia disso. Por sorte, eu salvei a maior parte da ninhada. E eu vou te dizer, esse casal se reproduziu demais nessa temporada. Pelo menos mais umas 4 vezes, só nessa temporada. E conforme as reproduções aconteciam, tanto os pais quanto eu fomos todos pegando muita experiência em como lidar com as ninhadas, os momentos certos de começar a eclodir os náuplios de Artemia, de ficar tudo preparado, tudo no lugar e tudo ajeitado, esperando o tempo certo de remover os alevinos para um aquário mais seguro. Conforme eu removia os alevinos, mais estimulados eles ficavam a tentar novamente outra reprodução. Acredito que isso aconteça também na natureza. Eles tentam sempre deixar uma prole para a perpetuação da espécie naquele ambiente. Não importa o que aconteça com as proles anteriores, eles sempre vão continuar tentando. Na cabeça deles, eu não sou um aliado, eu sou mais um predador, sequestrando toda a prole que eles tiveram todo aquele trabalho para cuidar, até o momento que eu sequestrei. Então, bora tentar novamente. Com isso, eu digo para você, continue fazendo um bom trabalho e aprendendo junto com os seus peixes. Não desanime, não é fácil, mas também não é um absurdo de difícil. Você vai conseguir. Tudo eu nesse canal.
Eu quero ver o dia que eu morrer. Aí, no mínimo tinha que apoiar mesmo. Canal bom desse daqui. Não fizeram mais que a obrigação de vocês. Tô de brinks, valeu demais, seus lindos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse documentário. E vamos ver se vai dar certo, vamos ver se a galera vai curtir, né? Tenho sentido que a galera gosta mais quando eu falo de produtos do que quando eu falo de animais. Que coisa, né? Mas enfim, curta, comenta, compartilha que você me ajuda pra caramba. Se eu te ajudei de alguma forma, não esqueça de me ajudar também me mandando um Pix. Ou quem sabe clicando no botãozinho, valeu demais. Considere também se tornar membro e ter acesso muito antecipado a vários vídeos que eu lanço aí no canal. Falou? Então é isso, né? Chega, já falei pra caramba.